Entrevista. Gerente de Vigilância em Saúde fala sobre projeto premiado pela AMM. Na última semana, 2 projetos desenvolvidos pelo setor de Educação e Saúde de Andradas foram premiados em Belo Horizonte pela Associação Mineira de Municípios. Um deles, chamado O Sabor das Cores, foi desenvolvido pelo setor de educação e tem o objetivo de mostrar aos alunos a importância de uma boa educação alimentar. O outro se chama Redução da Violência com Agravo à Saúde e foi desenvolvido pelo setor de saúde municipal. Para falar sobre este projeto, estamos recebendo ao vivo a gerente de Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto de la Via. Daniele, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, eu agradeço esse momento aqui, para poder compartilhar com a população toda essa nossa alegria pelo reconhecimento do trabalho, Exatamente, momento de alegria, Dani, porque nós percebemos que Andradas chegou em várias finais, lá foram em 4 finais, não é? Exatamente, eram 5 eixos e a gente conseguiu entrar em 4 deles, Então isso já nos deixa assim, bem estimulados a cada vez tentar conseguir mais e mais, Foi um feito praticamente histórico na história dos congressos, da premiação. Nunca um município antes tinha conseguido entrar em tantos eixos na final, Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre este projeto, Redução da Violência com Agravo à Saúde. Me parece que envolve até proteção às mulheres no dia a dia, aquelas que sofrem aquelas agressões inimagináveis que nós não podemos nunca concordar com elas, não é, Dani? Pois é, esse trabalho nasceu dentro da vigilância epidemiológica. Hoje em dia a gente considera a violência como uma doença em nível epidêmico. Ela acontece tanto que ela é considerada uma epidemia. E assim como todas as outras doenças infecto-contagiosas, as situações de exposição a violências em geral devem ser notificadas à epidemiologia, porque são consideradas doenças. E foi olhando as exposições à violência como um agravo à saúde, como uma doença propriamente dita, tão grave quanto AIDS, dengue, sífilis, tuberculose, sarampo, rubéola, é uma doença tão grave quanto essas. Foi aí que a gente começou a desempenhar o trabalho. Pode-se dizer que é uma doença psicológica por parte de quem agride? Pode-se dizer que é uma doença, sim, que atinge a sociedade como um todo, não é só quem está sendo violentado, como também o ente agressor, E a gente trabalhou todos os níveis de violências. As violências psicológicas, as violências físicas, contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra as minorias, Raça, cor, opção sexual, religião. E também as violências autoprovocadas, que são aquelas tentativas de suicídio ou suicídio propriamente dito. Então a gente conseguiu fazer um mapeamento da cidade, o que estava acontecendo dentro da nossa cidade, qual era o diagnóstico dessa doença grave no nosso município, a partir, lógico, das notificações que o sistema de saúde fornecia para a epidemiologia. E aí, com isso, a gente tendo uma fotografia, do estado do município, a gente começou a implementar algumas ações, sempre ações de rede, interligadas, Nem sempre só a vigilância trabalhou. Na maioria das vezes, todos os setores trabalharam juntos no quesito de promoção à saúde e prevenção desse agravo que é a violência. Houve momentos que exigiram a necessidade de intervenção, Alguns casos houve a necessidade de intervenção e a gente implementava essas intervenções. E com esse trabalho conjunto de toda a rede, no final, a gente conseguiu reduzir essa demanda, essa procura lá no serviço de saúde. E isso deixa a gente muito alegre, porque é uma demanda muito séria, é um problema muito complicado, que a gente tenta resolver da melhor maneira possível. E, assim, uma das grandes conclusões do nosso trabalho foi que, para a gente evitar a violência, a gente tem que promover a paz. Nem sempre falar de violência vai fazer evitar a violência. Pelo contrário, a gente tem que falar de paz, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar
do ser humano, das características que nos tornam humanos. E aí a gente se empodera. Se empoderando, a gente realmente tem condições de lutar contra a violência. Exatamente, Dani, é um pacote de ações, não é? Tem essa parte que você citou por último, que é a questão da conscientização, que eu acho fundamental, mas tem a parte da ação, que como você tinha citado anteriormente, vocês intervieram em algumas situações, ou seja, quando precisa falar, se fala, mas quando precisa agir, se age. Se age, isso. A gente trabalhou basicamente algumas frentes, né, contra a violência à mulher, foi uma delas, então várias campanhas de mobilização social, de conscientização, né, várias ações de empoderamento feminino foram desempenhadas ao longo dos anos. Uma outra frente importante foi contra a violência à criança, então várias mobilizações, disque denúncia, Conselho da Criança e do Adolescente, um trabalho conjunto com a promoção social, né? Um trabalho de investir no ser humano, investir no esporte, investir na cultura, no lazer, que isso tudo torna o ser humano mais forte e possivelmente não sujeito a violências, né? Um outro trabalho também interessante, uma terceira frente de trabalho foi o trabalho contra a violência ao idoso. A gente tem muita violência contra o idoso, muito abandono. Isso é muito triste, é muito sério, é muito problemático, né? E hoje a gente tem no município um setor que consegue fazer esse apoio, que consegue ajudar essas pessoas que já não têm a quem pedir ajuda, né? Foram feitas também muitas campanhas, a gente tem os grupos de terceira idade, dentro do CREAS a gente tem o advogado que pode ajudar essas pessoas, essas famílias, né? Fazer a ligação de novo dessas famílias que se desfizeram, né? Um outro setor importantíssimo, uma outra frente importantíssima, que ao meu ver talvez mostre o quanto que nossa sociedade está sofrendo, são as violências autoprovocadas. Nós temos um imenso número de tentativas de suicídio. Então, por que a população está sofrendo tanto, né? Por que está se desistindo de viver dessa maneira? São pessoas mais jovens ou... Geralmente, a maioria, tem de todas as idades, né? Mas a maioria que a gente consegue destacar são adultos, jovens, homens, né? Homens em idade economicamente ativa. 24 anos, por exemplo. Mais ou menos por aí. São jovens adultos. Dos 20 aos 30 anos, mais ou menos. E aí a gente também fez várias ações, né? Um trabalho muito específico contra a depressão, né? E questões financeiras têm relação com essa situação ou não? São mais frustrações interiores? Então, a gente imagina que seja um contexto todo, né? No caso do homem, pode até ser que isso influencie muito. Mas existem algumas outras condições também, como uso de drogas, influências de drogas psicoativas, que são muito comuns, né? E nós trabalhamos tudo isso dentro do projeto. Eu acredito que esse contexto todo, né, esse apoio todo à saúde, acaba que diminui a vulnerabilidade das pessoas, acaba empoderando as pessoas, consequentemente diminuindo a vulnerabilidade e a demanda desse público dentro da saúde. E a gente imagina que a gente pode supor, né, extrapolar o viés epidemiológico, que se não está chegando na saúde, possivelmente nos outros setores também tenha, de certa forma, diminuído, porque o que arrebenta é lá na saúde, né? Então, se não está chegando lá, pode ser que nos outros setores também a população tenha sido trabalhada. Dani, no início da entrevista você citou a questão de violências geradas pelo fato da raça, da cor, da religião ou mesmo da questão da sexualidade da pessoa. Em Andradas, eu penso que esses tipos de violências não são tão comuns. Será que eu estou enganado? Não são comuns, mas existem. É lógico que as outras acabam chegando mais claramente, mas tudo isso existe. Uma coisa muito interessante que o nosso município tem, é um diferencial mesmo. Se a gente for olhar o comparativo do número de notificações de outros municípios e do nosso, o nosso parece que tem mais. Então, aparentemente, os números o nosso está maior. Mas é o que a gente sempre vem comentando nas outras conversas nossas aqui. A gente notifica, a gente procura, a gente quer enxergar o problema para poder saber lidar. Os outros municípios que não notificam
que estão silenciosos podem não estar enxergando exatamente o que está acontecendo. Então, e mesmo notificando, né, o nosso município, mesmo tendo altos números, a gente ainda tem o viés epidemiológico da subnotificação. Então, a gente acredita que tenha, se a gente for olhar as tabulações, né, são feitas várias tabulações, a gente vai ver que a notificação contra a violência à mulher é a que mais existe, porém é a mais conhecida. Né? As mulheres sabem hoje que podem denunciar, tem uma legislação toda específica que a ampara. Já as outras categorias, as outras minorias, né, já não tem todo esse conhecimento e aí acabam sofrendo quietas, caladas, né? E o trabalho do Núcleo de Cultura de Paz é dizer, não, existe uma saída, tem como você melhorar essa situação, a gente pode te ajudar, né? Isso é muito legal. Nós estamos conversando com a gerente de Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto Della Via. Ela está aqui ao vivo no Jornal da Cidade, falando sobre o projeto Redução da Violência com Agravo à Saúde, um projeto vencedor em Belo Horizonte na última semana em concurso de gestão pública promovido pela AMM, que é a Associação Mineira de Municípios. Dani, eu queria que você destacasse uma questão que eu acho de fundamental importância. Violência não é só quando o homem encosta na mulher. Existem formas de violências verbais, tipos diferentes de assédios, que eu queria que você, ainda que resumidamente, explicasse para os nossos ouvintes. Esse ponto é realmente muito importante porque, como eu havia dito, nas tabulações é o que primeiro aparece, a tal da violência psicológica, né? É aquela imposição de regras e valores que nem sempre são condizentes à situação. Então, quando uma outra pessoa impõe à mulher, né, alguma atitude, alguma ação, alguma regra que não está satisfazendo essa mulher, ela pode denunciar, ela pode correr atrás, porque isso vai trazer um sofrimento, sim, e que pode ser manifestado, inclusive, na própria saúde dessa mulher. A violência psicológica hoje é um mal muito sério, não tão quietinho como antigamente. Hoje algumas mulheres já denunciam e já conseguem força para resolver essa situação, mas ela tem que ser assim, tem que ser dessa forma, né? Existe sim a quem recorrer. Nós temos hoje o CRAS e o CREAS que dão todo esse suporte, né? Oferecem o auxílio psicológico, o auxílio legal, às vezes é necessário, medidas protetivas para essa mulher e para essa família são necessárias e algumas vezes, mesmo que não haja violência física, né? E a violência psicológica é aquela que de pouco em pouco acaba destruindo toda uma estrutura emocional de uma família, nem é só da mulher, né? Tem uma situação que eu acho interessante, o marido às vezes chega bêbado em casa 2 da manhã e ele quer uma relação sexual. A mulher está ali totalmente desamparada e ela não tem o menor clima e ela não deseja aquilo mesmo no casamento. E muitas vezes o marido força. Isso é estupro. Isso é estupro, é considerado estupro. Mesmo que dentro de uma relação conjugal é considerado estupro e pode ser denunciado. Uma outra coisa que você disse aí que eu acho super interessante é a influência do álcool, do tabaco e das drogas psicoativas. Elas estão estritamente ligadas com a situação de violência, né? No uso delas, durante o uso delas no organismo, o ser humano já não consegue raciocinar como ser humano. E aí ele passa a usar as suas atividades meio animais, mais animalizadas e acaba violentando os outros seres humanos. Então é muito importante, nós temos um trabalho todo voltado para isso, porque sabemos que álcool, drogas e tabaco, um puxa o outro e acaba trazendo a violência. Então a gente tem o grupo em primeiro lugar, que é um grupo de apoio, que a gente oferece ajuda psicológica, às vezes medicamentosa, claro que com toda a supervisão médica, mas para tentar ajudar essa família a reescalonar valores. Quais são os valores que estão em primeiro lugar na vida dessa família, né? É o álcool, é o uso do tabaco, são os vícios todos, ou é o próprio amor, o próprio convívio. Então esse grupo é muito legal. Quem tiver interesse, se alguém tiver interesse de participar, pode nos procurar que a gente encaminha.
E eu queria destacar uma coisa muito legal também, muito importante: todo esse trabalho é sigiloso. Existe esse código de ética que ele é muito preservado, talvez esse deva ser um dos pontos que foram destacados e que nos fizeram ganhar o prêmio. É um trabalho sigiloso. Todos os envolvidos são preservados e isso nos dá muito mais chance de conseguirmos resultados positivos. E às vezes as crianças sofrem, não é? Nesse turbilhão de acontecimentos ali que agridem a mulher no dia a dia. É por isso que a gente fala que é nível de epidemia. Às vezes é a mulher que está apanhando, mas é toda a família, todo o contexto que está sofrendo. Então é uma doença como se fosse... É uma chaga na sociedade, né? É uma epidemia mesmo, né? Aquela chaga que cheira muito mal e é bastante feia de ser observada, solta pus e tem que ser tratada verdadeiramente. Dani, eu queria agradecer sua participação no Jornal da Cidade, dizer que eu gostei demais de ter esse conhecimento a respeito desse projeto. Não é porque nós estamos no dia a dia no jornalismo, mas muitos detalhes, muitas informações nos escapam. Então eu gostei de ser esclarecido a respeito do projeto Redução da Violência com Agravo à Saúde, saber que ele foi premiado o melhor, né, de Minas Gerais pela MM, são 853 municípios, então todos nós estamos felizes, viu, Dani? Eu agradeço e, assim, compartilho mesmo com a população essa nossa felicidade, né? E maior do que qualquer prêmio que a gente possa ganhar, por mais incrível que ele possa parecer pra gente que tá ali trabalhando no dia a dia, é saber que a população foi ajudada, é saber que muitas famílias puderam ser acolhidas e mudar o curso da sua história, que era um curso muito triste, muito sofrido. Então esse é o nosso maior prêmio, a nossa maior alegria. Muito obrigada. Nós conversamos com a gerente de Vigilância em Saúde, Daniele Casarotto de la Via. Amanhã, o Jornal da Cidade irá conversar com a nutricionista Renata Franco Barbosa e com a supervisora de Planejamento, Convênios e Projetos Pedagógicos, Regina Aparecida de Lima, que irão falar sobre o projeto O Sabor das Cores, desenvolvido pelo setor de educação da cidade de Andradas e que também foi premiado pela Associação Mineira de Municípios. Entrevista.